Olá, nossas saudações. Nós estamos aqui mais uma vez com um projeto Refletindo Joana de Ângeles. É um projeto que já vem aí com uma caminhada muito calorosa, do qual nós vamos nos fortalecendo daqui enquanto equipe e também entendendo que nós vamos trilhando uma grande egrégora de Joana. Joana vai nos permitindo traçar com você que nos assiste, que nos acompanha, essa jornada de maneira tão sólida, né, que abastece o nosso coração sempre. Nós contamos com o apoio do Centro Espírita Discípulos do Evangelho, que de maneira muito amorosa acolhe esse estudo, trazendo um olhar novo, né, para a nossa casa, um olhar onde essa perspectiva de reflexão ela também se faz muito presente e de maneira a expandir os nossos corações, nosso raciocínio, nos colocando naquele lugar de consciência acerca da nossa evolução. Então, tudo isso, de fato, nos abastece muito e nos incentiva a seguir adiante. Então, sede Centro Espírita, Discípulos do Evangelho, Lar Irmandice, como braço social. E nós aqui, as Joaninhas, né? Com muita honra! Isso mesmo, meninas. Olha, abre esse espaço agora para que vocês possam também falar um pouquinho, né, se apresentar de repente para quem não conhece. Nós vamos, nessa parte do projeto, é interessante sempre deixar claro que nós vamos revezando entre né, essas pessoas que estudam, que amam Joana. Então, nós vamos trazendo pessoas novas, né? Como foi o episódio em que trouxemos o professor Jorge Miklos, né? Vamos trazendo as colegas, as amigas, né, que já estão, as nossas irmãs assim de caminhada, que já estão conosco desde quando estudávamos a série psicológica. Então, é um enorme prazer estar com vocês hoje, meninas, a minha gratidão eterna. Ai, que lindo. Legal. É sempre uma alegria estar aqui com vocês, né, discutindo esses assuntos que são tão importantes, agradecendo ao SED, agradecendo a Joana de Ângeles, a espiritualidade maior por proporcionar esses momentos tão ricos e que a gente possa tocar um coraçãozinho que seja aí nessa caminhada para que de alguma forma transforme essa jornada e se encontre consigo mesmo, né? Então, é uma eterna alegria estar aqui com vocês, minhas irmãs de caminhada, e com todos que estão acompanhando. E agradecer também o pessoal da técnica, né? Que eles nos salvam sempre, né? Todos os dias. Obrigada, gente, pelo convite. É muito importante fazer parte. Achei excelente, assim, né? Achei muito legal esse novo jeito de trazer Joana com pessoas diferentes a cada encontro. Acho que tem muito do conhecimento de cada um que vai surgindo também, né? De profissionais de diversas áreas e de abordagens, de repente, diferentes, mas que vão trazendo, vão complementando tudo que a gente tem, né, para trazer. É muito importante trazer essas questões, né, da psicologia, né, mas sempre utilizando, a gente sempre foca em trazer os fundamentos da psicologia, a gente respeita bastante isso, né, eu percebo que é um canal que se esforça sempre em trazer tudo muito embasado, né, para que as pessoas possam ter certeza de que a gente está dando o melhor, né, para ajudar. É isso que a gente quer fazer, agradeço demais. Muito importante para mim estar aqui com vocês. Ai, Cris. Meninas, olha, vocês duas, assim, hoje nesse encontro, acho que formam uma egrégora tão importante para a gente trazer esse tema. E as pessoas que já vieram antes, os que virão, porque à medida que nós vamos combinando os encontros para o estudo, o que nós vamos trazer, já vai moldando a estrutura daquilo que nós queremos organizar e trazer, como a Cris bem colocou, de melhor com base na doutrina espírita, com base nos ensinamentos de Jesus. E a psicologia,
que é a nossa fonte. Acho que a gente bebe muito dessa fonte todos os dias da nossa vida. E poder unificar com a doutrina espírita é uma caminhada tão singular, tão importante, que nós somos realmente suspeitas em falar. Então, estar nesse lugar é muito suspeito em falar sobre tudo isso. Sim. Mas é sempre uma gratidão imensa. Que bom estarmos aqui reunidos mais uma vez, né? Bom, hoje nós vamos trazer o tema distúrbios coletivos. Ele é um tema que, quando nós já falamos, dá a ideia de uma amplitude, né? Nós vamos trazer questões muito amplas que dizem respeito a toda uma sociedade, a um grande número de pessoas. É importante sempre frisar que essa etapa do projeto, se é que nós podemos dizer assim, nós vamos revisitando a série psicológica. Então, para você que de repente está chegando agora, nós temos a playlist lá no SED, uma playlist de todos os livros da série psicológica que nós fomos estudando um a um. Temos os estudos extras que também nós fomos entrando em comunhão com o que acontecia no MEI naquele mês e fomos trazendo esses estudos. E agora nós vamos seguindo um roteiro que nós estamos adaptando um pouquinho, mas tem como base o que é estimulado e proposto pela AME Brasil, que é onde se inicia todo o estudo de Joana, essa questão de difundir bastante esse trabalho, e nós somos ali os seguidores, as formiguinhas, né, que vão ali trabalhando junto com essa grande egrégora. Sim. E hoje, falar de distúrbios coletivos, nós vamos visitar 2 livros da série psicológica, que é o Triunfo Pessoal e o Amor Imbatível Amor, do qual Joana nos traz esse tema de uma maneira muito íntima. Ela discorre o texto trazendo a reflexão sobre essa importância de estarmos pensando nesse coletivo que vai adoecendo, que vai trazendo conflitos, né? Então, Joana começa essa introdução, quando ela vai trazendo esse tema, dizendo que o homem avançou, o homem cresceu, progrediu muito intelectualmente, foi até a Lua, teve os avanços, não é? Ela vai trazendo tudo isso, mas ele se perde no que diz respeito a si mesmo, a sua essência. Então, ele abarca tantas construções tão grandiosas, e no meio de tudo isso, onde que ele está? Ele perde essa essência ao contato com si mesmo. Então, por isso que nós estamos vivendo tantos episódios de violência, de corrupção, de um mal-estar social. E é importante refletir sobre tudo isso. Então, a série psicológica, Jesus, ele tem muito para nos trazer a reflexão sobre esse tema. Então, vocês deram até uma risadinha quando esse homem conquista a Lua, conquista tantas coisas. Sim. Né? Vem ideias, meninas, nesse sentido? Sim, vem, porque a gente tem hoje um acesso a tecnologias, a informações, como a gente nunca teve, que no nosso imaginário era, tipo, vai facilitar a nossa vida e a gente vai poder estar mais voltado a si mesmo, cuidando de si mesmo, mas me parece que na grande maioria o processo foi o contrário. Eles foram, os homens, se incluindo a nós mesmos, né, nós como os indivíduos, fomos nos afastando de nós mesmos, como se a gente fosse hipnotizado por tudo isso, até uma fuga de olhar as grandes mazelas, as grandes questões internas, e vivendo esse coletivo, né, esse para fora, que não é de todo ruim, mas quando a gente não tem esse autoconhecimento, esse apropriação de si mesmo, a gente fica à mercê de muitas coisas. E isso vai afetando as nossas escolhas, as nossas decisões, e a gente vai acreditando que muitas vezes essas decisões são ali até íntimas, né, e bem raciocinadas, mas quando
na verdade, estamos escolhendo junto com a manada ali, com todos, realizando todo, para evitar a dor e o sofrimento de olhar para si. Sim. Ela traz, né, e é uma verdade, o quanto nós estamos nos desumanizando, né? Deveríamos estar no movimento contrário, né, buscando nos humanizar. Essa é uma luta que a gente tem, né? A gente dentro da doutrina, nos nossos estudos, é uma luta, mas assim, quando a gente analisa, a gente ainda está bem distante dessa questão, né? A questão da globalização, ela tem lado bom e ruim, né? Ela acaba adoecendo bastante as pessoas, porque ela traz uma questão de você ver desastres. A gente demorava para saber notícias de questões que estavam acontecendo distante, agora a gente está vivendo ao mesmo tempo aquilo, e aí essa questão da desumanização parece que está ficando banal, né? Assim, as coisas chocavam mais, demoravam para chegar, chocavam, mas agora eu tenho um pouco de receio assim, nós percebemos até em atendimento, muitas pessoas sofrendo com ansiedade, até quase um estresse pós-traumático, sem ter vivido, mas ao mesmo tempo parece que a gente está quase se acostumando com algumas coisas, né? A gente está vivendo guerra agora e nem está aparecendo, né, gente? Isso é um pouco assustador, né? Não sei como é que vocês estão sentindo isso, mas está acontecendo e parece que a vida está seguindo, né, normal. Será que a gente está dessensibilizado, né? A Joana nos lembra que nós vamos recebendo tantas informações e nós não vamos tendo tempo de assimilar. Então, você não assimila, não interioriza, não entende direito e já fica... Ela não fala isso, mas a gente acaba entendendo no texto que nós já ficamos esperando o que vem depois, né? Então, se acontece um acidente, uma situação de violência no mundo, a questão da guerra, vem aquela notícia, não dá tempo de eu assimilar ainda o que aconteceu e eu já vou procurar em outro canal de comunicação, em outro lugar, em outra rede social que alguém postou a respeito. Então, é sempre essa busca desenfreada por mais acesso a uma informação muitas vezes desnecessária, porque, convenhamos, alguns acidentes que acontecem, algumas questões de violência, não é necessário falar de alguns detalhes, tornar alguns detalhes públicos. Isso gera mais e mais ansiedade nesse homem. E sem que ele perceba, ele vai buscando mais e mais informação e entrando nesse círculo, né? E difícil de sair disso, porque nós nos acostumamos, né? Exato, e até quando você fala disso, é que a gente vai percebendo que às vezes a informação negativa, ela vem de mais jornal e dá muito mais ibope, nem sei se existe mais ibope, mas tudo bem, vamos falar sobre isso, né? Dá mais, talvez, audiência do que efetivamente as coisas boas, né? E assim, a gente fala, não é que a gente não pode ter acesso à informação, pode, mas é um excesso que vai fazendo com que as pessoas, por exemplo, tenham medo de sair na rua por causa de determinadas coisas, andar de avião, porque, de alguma forma, isso vai escandalizando ali a pessoa, vai gerando um sofrimento. E quando a gente pensa que nós somos espíritos que estamos ali reencarnando e vivendo novas experiências, mas temos experiências pregressas, a gente esquece que a gente pode ter vivenciado situações traumáticas lá atrás, no passado, de outras vidas, de outras formas, e isso vai gerando um medo ali desnecessário, a pessoa vai paralisando diante da vida. Então, ela pode começar a viver ansiedade, depressão, né? No sentido de que ela vai adoecendo por algo que nem ela está vivenciando. O que a gente está falando não é que a gente não tem que ter empatia com as pessoas que sofrem os acontecimentos ruins.
O que a gente está questionando e aqui refletindo é que o quanto o consumo exacerbado dessas informações pode levar ao sofrimento psíquico de forma desnecessária. E aí eu deixo de realizar a minha evolução, de vivenciar a minha história. Então, assim, eu gostaria de sair para jantar com o meu filho, com o meu marido num dia tranquilo, aí eu vejo uma notícia de alguém que foi assaltado ali no bairro, pronto, eu já não saio mais, aí eu paro, não deixo meu filho mais estudar, vivenciar as experiências que ele precisa vivenciar, eu fico preocupada, adoeço, e aí o quanto que a gente vai vendo a quantidade de pessoas que estão tendo síndrome do pânico, porque é isso, né? O adoecimento ali, o medo é tão é tão exacerbado que a pessoa ela paralisa. Sim, verdade. E a Joana ela traz mesmo essa questão, né? Quase que tira a sensibilidade, né? O medo que dá, na verdade, eu fico pensando, é que começa a aparecer uma novela, um filme, né? Assim, ao mesmo tempo que tem gente, os mais sensíveis, que ficam totalmente paralisados, né? Essas crises de ansiedade, ou chegando ao pânico mesmo, parece que a gente tem uma parte que vai perdendo mais ainda a capacidade humana de se conectar com aquela dor, né? Parece que as pessoas estão se acostumando, como se fosse um videogame. A gente sabe que tem pessoas, existem até estudos que têm a ver com a questão da empatia, tem pessoas que, estruturalmente falando, da parte cerebral, não tem, nem todo mundo é igual, né? Nem todo mundo se conecta, se coloca no lugar do outro, mas dá medo, que parece que isso está crescendo, né? Até que ponto isso vai ficando gigante e a gente vai realmente se distanciando do nosso maior objetivo, né? Que é sofrer e ajudar, sofrer com o sofrimento do nosso irmão e conseguir ajudar, né? Exatamente. E Jesus trouxe tanto isso, essa questão empática, essa questão de não perdermos a humanidade, de nos colocarmos no lugar do outro. Quando você pega para rever, para reler as parábolas, ou você assiste alguma passagem de Jesus, que hoje a gente acaba tendo mais acesso também a filmes, a série, aí você vai refletindo o quanto esse homem ele fez o tempo todo uma fala direcionada a se colocar no lugar do outro, a estar junto ao outro, a crescer em sociedade. Mas parece também, Joana fez esse grande alerta, que nós estamos nos perdendo nessa massa, nós estamos distorcendo esse entendimento. Ao invés de eu trabalhar a empatia, valor ao próximo, lidar com a sociedade, eu estou entrando nesse combo onde fica todo mundo igual. Onde existe essa massificação, onde padrões sociais são colocados e são estimulados a serem seguidos. E nisso nós perdemos a nossa individualidade. Então nós temos grupos com correntes filosóficas, vamos colocar assim, com relação à violência, que vai, né, enfatizando cada vez mais que o certo é aquilo, é ser assim. Do mesmo lado, em contraponto, desculpa, nós vamos vendo outras questões que parecem mais banais e não são, onde são colocados forma de se vestir, forma de se posicionar, forma de agir, de como falar numa sociedade, e esses grupos vão se fortalecendo com uma estruturação tão grande que, se nós não tomarmos cuidado, nós vamos perdendo a própria identidade. Sim. E se cairmos num desses grupos onde se preconiza a violência, então nós vamos ser mais um daqueles que vão levar isso adiante. Então, é isso, né? Acho que Divaldo sempre ele traz nas palestras, em algum momento ele trouxe, que todos nós temos esses plugs, né? Ele usa esse termo. Isso não me saiu da cabeça. Esses dias nós até assistimos um estudo de novo falando sobre isso, né? Não é, Cris? Que o Divaldo fala que nós temos esses plugs que são acessados dentro de nós.
Então, se eu tenho a violência, se eu tenho o amor, se eu tenho a violência, se eu tenho a raiva, então, de acordo com o grupo onde eu estou vivendo, isso é facilmente acionado e eu vou liberando, e essa massa vai me chamando, vai me Sim, trazendo, isso me mesmo. absorvendo, não é, meninas? Exato. E aí, até quando você traz disso, né, a gente esquece dessa questão psíquica, né, que vai ali, que nós, como indivíduos, como seres humanos, nós temos esse lugar, né? Então a gente tem o ego que vai buscando a segurança, a autovalidação, a validação, né? Ali o reconhecimento, e a gente tem o self, que é o nosso eu mais profundo, que está buscando ali a autonomia, a autenticidade, né? Então a gente tem essas duas instâncias psíquicas. E aí, quando a gente fala dessa massificação, esse ego que não é algo ruim, que é algo muito bom, né? Porque ele dá a noção de identidade, de quem nós somos, né? Dessa busca, dessa força ali interior para ir nos transformando. Ele tem esse objetivo. E aí ele, muitas vezes, inferiorizado, né, e adoecido, ele vai buscando a validação em quem dá. Então, assim, ali dentro desse discurso, dessa grande massificação, ele começa a entender ali, né, se eu fizer e concordar ali com ele, ou às vezes eu nem tenho tanto desenvolvimento moral, porque quando a gente fala de tecnologia, de grandes descobertas, a gente sabe que as pessoas tiveram um desenvolvimento intelectual, mas o moral ali não teve para balizar e trazer um equilíbrio ali ético, né, diante dessas escolhas. E aí ele vai fluindo diante dessa situação, e aí ele nem questiona. Então, assim, é para bater em todo mundo, vamos lá. Né? Às vezes a gente vê algumas situações entre torcidas ou entre grupos que, assim, um começa a bater, o outro que não é nem violento, de repente se vê batendo. Porque ali, até como você falou, né, Edna, como um gatilho interno. Porque, vamos lá, gente, nós somos espíritos aí de anos e anos, aí séculos e séculos, e a gente já passou pela violência. A gente pode não estar violentos hoje, mas um dia a gente já vivenciou. E esse gatilho vem à tona e, de repente, você está defendendo o outro da mesma forma. E aí você está praticando exatamente, de uma forma automática e instintiva, algo que, se você tivesse um pouquinho mais de consciência, você não faria. Um pouquinho mais de consciência ali naquele momento, de conhecimento ou de moral, você não faria. Então, a Joana vem trazendo esse olhar para a gente refletir que isso pode acontecer comigo, com a Edna, com a Cristiane no trânsito. Quantas vezes a gente vê pessoas assim discutindo no trânsito ou discutindo com o vizinho, assim, e isso também é uma violência. Quando eu estou ali esquecendo, talvez, tudo o que a gente vem estudando aqui nos nossos estudos. Então, ela vem falar, não, então você precisa estar entrando em contato consigo mesmo para buscar essa autenticidade, porque você está vivendo o que as outras pessoas estão colocando como importante, esquecendo aquilo que é importante para você. Sim. Tem até um trechinho que ela traz aqui, ela traz assim, a massa humana, como ser grupal, é destituída de alma, de sensibilidade. E indo à frente, né, discorrendo, ela fala, e aí a perda de espontaneidade, de individualidade, de responsabilidade, de consciência. Então, a pessoa, tudo que tem de ruim dentro dela, aflora com uma potência muito grande e com uma sensação de que ela não vai ser punida. É um todo, né? Não é o individual. Se fosse ela fazendo aquelas atitudes sozinha, eu acredito que ela não faria, né? Agora, no todo, toma uma potência, né? Uma potência muito perigosa. E a gente vê isso várias vezes na história. A gente viu isso aqui, né, no 8 de janeiro, se eu não me engano,
a gente viu, se a gente se remete à Segunda Guerra, o quanto os vizinhos denunciavam a pessoa que era amiga, que conviveu por anos. O que acontece, né, naquele movimento que acaba querendo atacar o outro, e aí uma pessoa que você olha que era uma pessoa muito boa, vai lá e comete um ato absurdo de entregar o outro para a morte, né? É bem complicado, é muito preocupante, e é a partir do autoconhecimento só, e entrar em contato com, e saber que a gente tem isso dentro da gente, né? Porque a gente já foi assim. Então, isso está lá dentro, né? Que são esses plugs que você falou, né, Edna? Tem ainda dentro da gente. A questão é, eu acho que a gente tem que estar sempre vigiando para que não conecte, né? Então, e nós, por exemplo, vamos falando, nós temos uma capacidade muito grande de falar e trazer, por exemplo, estamos na casa espírita. Ai, gente, na era cristã, aqueles homens perseguiram Jesus, mataram, a própria Joana de Cusa fez parte, uma vítima ali do circo que acontecia, né, daquela violência e de tudo que acontecia ali. Nós vamos falando isso. Mas, muitas vezes, hoje, no ano de 2025, nós estamos ainda com essa corrente de violência de outras formas, porque numa rede social eu vou lá, eu faço um comentário, e aquele meu comentário incita outras pessoas a também falarem, ou eu falo do trabalho de um amigo, ao invés de eu chegar para aquela pessoa e estimular um crescimento, e propor um outro olhar, em poder dar um conforto diante daquilo que eu percebi, não, eu acabo que eu falo para outro, daqui a pouco, tá? É disso que nós estamos falando, desse coletivo. Sim. Muitas vezes é mais fácil ver essa massa mesmo. O 8 de janeiro, nós estamos olhando tudo aquilo, a gente percebe, né, a guerra que está acontecendo, quando acontece um ato terrorista, que Joana também traz, eu acho que é importante a gente falar disso, mas nós estamos esquecendo de ver também esses pequenos detalhes. É muito mais fácil olhar a corrupção que está acontecendo, mas será que eu estou devolvendo o troco que veio a mais para mim no balcão da padaria? Né? Será que eu estou conseguindo devolver um livro lá na biblioteca da Casa Espírita ou para algum amigo? Não sei, eu fico pensando nesses pequenos detalhes, né? Esses dias uma professora falou assim, que ela pegou um aluno mexendo nas coisas do outro por curiosidade, canetas, lápis de cor, essas coisas que criança ama mesmo, e aí ela disse para esse aluno, você pediu licença para o seu amigo? Você está mexendo nas coisas dele? Ele falou, mas tem que pedir licença? Por que pedir licença? Nossa. Porque não é seu. Porque não é seu. Ela tentando, né, ali o diálogo, ele falou, não tem que pedir licença, não tem que pedir. Então, são esses pequenos valores que me dão uma ideia. E por que trazer esse exemplo até da infância? Porque as crianças também vão repetindo isso que eu estou fazendo. Muitas vezes eu estou ali como um adulto, eu mexo nas coisas do outro, ou eu acabo, né, estacionando numa vaga que não pode. Exato. E aí eu vou dando essa ideia de que tudo de tudo é permitido, lícito, né? Permitido, perfeito, Exato. E até quando você traz isso, né, a gente não pode esquecer que nós somos seres biopsico, social e espiritual. Então, a formação da personalidade, apesar da gente já trazer como espíritos as nossas tendências, quando a gente é colocado numa família, a responsabilidade da família de desenvolvendo esses valores, né, desenvolvendo a moral, porque a escola, os professores, com 20, 30, 40 alunos, não vai ter tempo de explicar sobre o que é certo e o que é errado. Ele pode explicar uma coisa ou outra, mas isso já tem que vir de casa. E aí você dando exemplo, né, Edna, às vezes a mãe mexe, não que culpabiliza na mãe, o pai chega lá e mexe na bolsa da mãe, mexe na bolsa do filho, sim. Aí ele acha assim, se meu pai e minha mãe podem fazer isso na minha bolsa, eu posso fazer do amiguinho também? Não precisa pedir. Não, a mãe pode até falar, não, eu posso olhar da sua bolsa.
Só que aí, assim, tá faltando, né, assim, dar lugar no ônibus, no transporte público, pedir licença, pedir desculpa, falar bom dia, boa tarde. Isso são regras sociais que vai trazendo um ambiente, né, uma psicosfera mais harmônica. E aí, quando a gente pensa dentro dessa impulsividade, dessa permissividade, e aqui a gente não está fazendo apologia contra nada, não que a gente não possa fazer o que quer, né, ou vivenciar a vida do jeito que acha melhor, mas é dentro desses valores. Então, eu não posso prejudicar o outro por causa do meu desejo, eu não posso pegar a coisa do outro. Então, essa permissividade vai fazendo que esses adolescentes vão se tornando adultos, achando que pode tudo, querendo tudo, fazendo o que quer, e sem essa sensibilidade. Então, a gente vai percebendo, né, Edna e Cristiano, não sei se vocês vêm percebendo isso, a psicosfera vai se tornando, né, algo mais pesado, mais visceral, mais violento. As pessoas não têm paciência, às vezes, de esperar uma fila de um caixa, né, vai passando na frente, etc e tal. Então, se a gente faz isso nas pequenas coisas, como que seria isso? Vamos supor, o Brasil está relativamente tranquilo, mas e se as coisas mudassem? Como seriam essas relações, né? Muito para refletir, né, meninas? Exato. E o tempo também, né, meninas? Essa questão... você consome, que a Edna trouxe, né, de consumir de muitos canais, e também a gente está com muita pressa, está muito complicado para a gente se sensibilizar ou, né, com o próximo, para cuidar de verdade do próximo, para olhar para ele, ter tempo, né? Gente, é uma massa, um rolo compressor, às vezes eu sinto, sabe? Você não tem tempo nem de assimilar as coisas, integrar as coisas, digerir coisas, né? Só vai acumulando, e eu acredito, eu percebo, na verdade, a gente já tinha previsto isso, né, na pandemia, o quanto ia aumentar o número de pessoas procurando por terapia, porque, né, e a gente está vendo que tá muito grande, né, ansiedade, depressão, pânico, e é isso, veio num volume absurdo, né, há pesquisas que mostram que não teria profissionais suficientes, mesmo que as pessoas pudessem pagar, que acontece, não é o que acontece no Brasil, né? E no Brasil, diferente, por exemplo, dos Estados Unidos, que tem, e é muito comum terapia em grupo, aqui não é, né? Que eu acho que ajudaria tanto, a gente estava até falando sobre isso outro dia, eu e a Edna, né? O quanto ajudaria se tivesse, né? Nós pensamos isso bastante até no projeto que tem da psicologia no lar e do Mandirce, né? Nós pensamos, já tentamos várias vezes grupos, né? E tem grupos assim de diferentes demandas, né? E assim é muito difícil esse entendimento que nós todos ainda enquanto sociedade precisamos ter de algumas questões de oportunidades, de valores, né? Então, a psicologia, a saúde mental, ela vem trabalhando muito nessa... E é importante nós refletirmos enquanto profissionais da nossa responsabilidade em poder estar sempre falando e trazendo, olha, se você que está nos acompanhando, está lá numa fila de espera no posto de saúde, conseguir uma terapia em grupo, por exemplo, e aí diz, não vou, não funciona, experimenta, existe uma técnica, existe, né? Porque muitas vezes são recursos importantes diante de uma demanda tão grande de se efetivar, se não um olhar totalmente dentro daquilo que você espera, mas um começo, né, trilhando um começo ali de reflexão, de tratamento que pode se iluminar. A gente fala sobre isso bastante, né? E é importante. E eu queria trazer uma questão, Edna. Talvez as pessoas achem que falar em grupo ficam com medo, né? Vão fofocar de mim, o que eu disser. Né? E aí entender que um setting terapêutico, este ambiente, ele é protegido ao sigilo. E eu acredito nessa potência de que as pessoas não vão sair dali contando. As pessoas vão realmente te ouvir e você vai se ouvir, que eu acho que isso ajuda demais, né? Grande parte
do nosso trabalho, né? É isso, fazer com que a pessoa entre em contato com as próprias questões a partir da fala dela. E aí não vai ter fofoca, não vão usar contra, né? Eu acho que ainda tem um pouco isso no Brasil, porque nos Estados Unidos tem até, né, uma profissão, o counselor, que ele trabalha dentro de igrejas, né? E aí funciona, olha como funciona, né? Funciona a mesma questão de grupos de apoio dentro de Alcoólicos Anônimos, tem o Al-Anon, isso já é uma questão que eu acho tão importante, e as pessoas precisam entender que não sai dali, né? As pessoas, é Alcoólicos Anônimos mesmo. Então, por que ter medo de participar de uma terapia em grupo, né? Exato. E é até uma oportunidade de nós treinarmos essas questões que são intrínsecas, né, em todos nós temos luz e sombra, então nós Sim. temos uma tendência de repente, a uma fofoca, vamos colocar, a tendência a um julgamento. Aquele grupo terapêutico também é um lugar de eu trabalhar isso, uma vez que vai ser feito um combinado, né, sobre sigilo, e trazendo Jesus de novo. Poxa, ele trabalhou tanto em grupo, com aquelas pessoas, podendo explorar cada um através da comunhão, da experiência, da troca, a troca mesmo, né? O partilhar já é terapêutico. Então, são condições extremamente favoráveis. Que bom que nós pudemos trazer isso, porque quando nós falamos de distúrbios coletivos, também existe egoísmo, tristeza, melancolia, a raiva, né, Edna? A raiva. Tudo isso se transforma em distúrbios mesmo, e nós precisamos de alguma forma encontrar caminhos para ir lidando, porque quando você tem um medo que primeiro se apresenta como um limite, ele pode realmente virar um transtorno, né, de difícil acesso, uma melancolia, uma falta de propósito. Ela pode, de fato, né, repercutir para uma depressão importante de ser tratada. Então, é pensando, né, do pequeno se expandindo ali, né, e acontecendo realmente. Exato, porque à medida que a gente vai acolhendo esses sentimentos, por exemplo, a raiva, a melancolia, a angústia, a tristeza, seja individual na psicoterapia, seja em grupo, né, quando a gente vai olhando para isso, evita-se que individualmente esse sentimento se torne uma projeção violenta ali em relação a grupos, a outras pessoas. Sim. Então, quando a gente fala de distúrbios coletivos, a gente está falando que é o indivíduo que está adoecido, que se reúne com outras pessoas que pensam da mesma forma, e aí eles projetam a sua raiva, a sua dor, as suas questões em outros grupos ou em outras pessoas. E à medida que você para olhar para si e acolher esse sentimento, e dar vazão para esse sentimento de uma outra forma, eu evito que eu esteja praticando qualquer tipo de violência ou qualquer outra coisa contra o meu semelhante, porque eu estou trabalhando isso em mim, né? Então, o quanto é importante esse processo desse auto-olhar, porque quando a gente vai olhando para isso, a gente vai percebendo, e aqui a gente sabe, né, dentro da psicologia de Jesus, o quanto o amor ao próximo, a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, esse auto-amor e o auto-amor ao próximo é o antídoto contra todas essas questões. Mas quando eu estou tão adoecido, às vezes eu não tenho espaço de enxergar e vivenciar esse amor. Aí eu vou praticando coisas inimagináveis em relação ao outro, a si mesmo, porque o suicídio é uma violência contra si mesmo, o uso exacerbado de entorpecentes é uma violência a si mesmo, de bebidas alcoólicas, do sexo, tudo isso vai se tornando, né, e eu acho importante, a Cris falou e a Edna também, é como se, à medida que eu vou vivenciando isso de forma tão exacerbada e sem olhar para mim, eu vou cometendo essa violência e todo mundo vai achando que é normal. E falando assim, é normal, eu ter vários parceiros é normal,
eu adoecer por causa disso, ou eu ter um grupo de colegas ir lá bater no outro, xingar o outro, fazer bullying com o outro é normal, né? Assim, ou eu, dentro de grupos de futebol, um bater no outro porque um ganhou, o outro falou, é normal, e não é normal, porque eu estou machucando o outro de uma forma consciente ou inconsciente, porque eu estou indo aí dentro dessa massa. Uau, que tema. E eu estava assistindo um vídeo que até a Edna indicou, né, da Anne, da Merckx, falando dessa questão, lembrando, né, que a gente, dentro dessa questão dos distúrbios coletivos, a gente tem que contar com o fato de que temos espíritos que vêm de outros lugares e eles são mais primitivos. Então, eles ainda têm muito na pele, ainda muito à flor da pele, esses instintos que a gente, né, eu acho que eu já tenho um pouquinho de caminhada aí, porque eu sinto realmente que esse instinto está mais controlado. Então, mas assim, está controlando um pouquinho. É que eu falo, não, né, não me levem até o limite. Então, a gente precisa conhecer o nosso limite também, para não se deixar, né, chegar até ele. Mas a gente percebe nessas pessoas mais voltadas para o crime, né, essa questão de um sociopata, por exemplo, que até mudou, né, no DSM agora é outro nome, Antissocial. Isso, transtorno de personalidade antissocial, teve essa mudança. Então, a gente tem, por exemplo... Falavam, né? Muito antigamente era um psicopata e mudou, né, a terminologia, agora foi sociopata que se usou muito tempo, né, Cris? Sim, isso mesmo. E pensar que existem, por exemplo, pessoas que você percebe muito jovens já nessa caminhada, não são diagnosticados até como um transtorno de personalidade, porque são menores, existe uma regra que não nos permite, mas a gente percebe que essa pessoa está caminhando para isso, né? Isso a gente precisa olhar. E eu achei muito bonito o que eles trouxeram, né? Dentro da doutrina, dentro de tudo que a gente aprende, e Joana fala muito que a única maneira de lidar com esse tipo de pessoa é com o amor, não é o contrário. E isso também, a sociedade falando em distúrbio coletivo, a gente tem que olhar como responsável. É nossa responsabilidade, né? Aprender a lidar de uma maneira que consiga realmente fazer com que essas pessoas tenham uma oportunidade. Que bom você trazer isso, e é tão importante deixar claro, né? Porque, assim, existem os transtornos de humor, né? Que aí vamos tratando com alguns diagnósticos, que tem a ver com mais essa questão que a gente fala tanto, né? Depressão, ansiedade, enfim. Aí, depois a gente vai pensando no transtorno de personalidade, o antissocial entra ali, que é uma categoria, digamos assim, mais mais densa de se trabalhar, é algo mais delicado a se trabalhar. O próprio nome diz, personalidade. Então, o antissocial é aquilo que, de fato, desconfigura da nossa sociedade, e muitos de nós vira, como que pode fazer isso tudo? E não entendemos que é uma doença. Que bom que você trouxe isso, Cris, porque... quando fala-se, né, desde a infância começa a manifestar algumas tendências, e não pode fazer diagnóstico, então a gente não pode chegar para uma criança, para um adolescente, e usar aquela terminologia antiga e dizer, esse menino é um psicopata, esse menino é um sociopata, porque a gente nem diagnóstico se fecha. Vocês gostariam de trazer alguns exemplos que essas crianças podem apresentar e que, de repente, assusta grande parte das pessoas, né? Não que a gente vai fechar diagnóstico, mas poder alertar essas mães, esses professores, esses evangelizadores, né? Que precisa fazer uma terapia do amor. Pensando que, assim, quando a gente fala dessa questão de personalidade antissocial ou antigo psicopata, ele tem responsabilidade, então não é uma doença que torna o inimputável. Ele sabe o que ele está fazendo, né? Ele tem uma decisão de praticar o mal contra a sociedade que ele não respeita, não valoriza, ele é muito voltado para si mesmo. Mas, por exemplo, quando a gente fala que já a criança já traz, em geral tem a manipulação, né?
tem a questão de ser cruel com animais, então já vai assustando um pouco, né? Então, você já começa a perceber isso, e realmente de manipular as pessoas. Eles, em geral, são muito inteligentes, né? Então, eles conseguem jogar. Já soube de casos de que a pessoa, os pais não podiam nem sair de casa, porque sabiam que essa pessoa ia dar um jeito de entrar em mídias sociais, numa dark web, por exemplo, e postar vídeos que poderiam prejudicá-la no futuro, e ela era uma adolescente, então é muito complicado, muito difícil de lidar, mas eu acho que é o correto, Edna, que nem você falou, como é que você já vai colocar um estigma, se você já fala isso numa adolescente, numa criança, você não dá nem a chance, né, de fazer com que a pessoa, em algum ponto, encontre um tratamento, porque existem pessoas que têm esse transtorno e são controladas. E não fazem mal a ninguém porque tiveram um tratamento e entenderam. Para eu não sofrer as consequências sociais, por mais que ela não tenha sentimento como nós temos, ela consegue não praticar o crime contra o outro, não fazer mal ao outro. Em contrapartida, tem uma pesquisa que em 10% dos CEOs das grandes empresas teriam um diagnóstico de transtorno de personalidade antissocial. Para você ver como, né, como pode isso. Exato, porque eles são extremamente inteligentes, né? E vão usando essa inteligência nisso. Por isso que é tão importante essa normativa que saiu do Ministério do Trabalho, que é obrigada as empresas a... Acho que entra em vigor, se eu não me engano, dia 20 de maio, nas empresas, e tem que ter... no primeiro ano não vai ter multa, que vai ser o período de adaptação e implantação, mas a partir do segundo ano, para lidar com a saúde mental, porque eles são cruéis com seus funcionários, né? A gente fala aí da crueldade fora, né, dos ambientes, mas eles são cruéis com seus funcionários, e ali o quanto que tem de burnout hoje em dia, né? É muito grande, assim, eu atendo pessoas aqui, sem abrir nomes, que estão ali vivenciando o burnout, continuam trabalhando e tentando lidar com toda essa questão, até conseguir, talvez, mudar de empresa, de trabalho, de situação, e não foram afastadas, mas essas conclusões foram vistas de pessoas que foram afastadas dos seus ambientes de trabalho. Sim. Aí eu vejo com tanta importância o trabalho da casa espírita, né? Tanto com essa criança que chega na evangelização, já com esse comportamento mais agressivo, e a gente entende que os evangelizadores muitas vezes ficam de cabelo em pé, sem saber o que fazer, como percebendo algumas questões, assim como os professores, mas essa terapia do amor, entendendo que esse ser é imortal e provavelmente ele não está manifestando isso agora de maneira isolada, né, essa raiva, essa falta de empatia, esse acreditar, né, esse adulto com esse diagnóstico antissocial, de acreditar que ele está certo sempre, que o que ele está fazendo é o melhor, e são pessoas que raramente procuram ajuda, procuram uma terapia, um recurso, porque não se veem com essa necessidade. É diferente de, por exemplo, um bipolar, que tem um traço mais ligado à agressividade, né, porque a gente pode encontrar na bipolaridade ou a tristeza, ou quando vai na oscilação, ele também pode ficar agressivo, e ele tem um lance de não vou fazer isso, né, uma questão empática. Ele sofre, né, Edna? E ele sofre, né? O antissocial, ele não sofre, esse é o problema, né? Eu já recebi ligação assim, Edna, eu estou sentindo que eu vou fazer alguma coisa ruim. Me ajuda, eu estou sentindo. E isso é né, aquele flash da consciência que esse espírito já traz em si, já conseguiu trabalhar, saiu daquele primarismo, ele tem esse plug que o Divaldo falou, né, que vai e aciona naquele momento, mas ele tem essa consciência de, por favor, me ajuda, não me deixa fazer, eu estou com vontade de fazer isso, mas não me deixa, me ajuda. E o antissocial, não. Ele se for benefício próprio,
se for para conquistar alguma coisa, e sem julgamento, tá? Porque a gente sabe Sim. que é uma característica do espírito que precisa ser melhorado. Tem uma história do Divaldo, né? Não sei se você se lembra, que ele conta de uma das crianças, um dos meninos, né? Que ele pegou essa criança, ele adota todas, né? Sempre adotou todas as crianças, e esse menino começou a barbarizar, assustar muito as pessoas que cuidavam dele desde pequeno. E ele brincava, ele fazia facas, brincando, dava um jeito de fazer facas, não que realmente fizessem o mal, mas até o jeito de brincar. E ele dizia para as cuidadoras, tudo, né, isso. E ele falava assim, vou te cortar, e falava que ele sentia vontade de cortar, e que ele queria sentir de novo o sangue escorrendo pelas mãos. Se você quiser me interromper, Edna, fica à vontade, se você lembrar, se eu falar alguma coisa errada. Né? Aí chegou um ponto que ele foi crescendo e deixando todo mundo tão assustado, né? Que o Divaldo chegou um ponto que o Divaldo deixou ele embora. Já tá na hora, né? Ele pediu para ir, o Divaldo deixou. E quando ele foi embora, o Divaldo falou: olha, por favor, vamos fazer o seguinte: você vai estar sozinho no mundo, né? Explicou que ele estava percebendo como ele era e falou: mas pense o seguinte, a cada pessoa que você tiver vontade de matar, você vem e me mata. Eu vou estar aqui te esperando. E aí tá, ele foi embora e passou um tempo, esse rapaz, eles se encontram de novo, e aí o Divaldo, né, pergunta para ele, por que você, o que aconteceu, tal? Ele falou, olha, eu não fiz nada, porque todas as vezes que eu tive vontade de fazer, eu tive muitas vezes, eu lembrava do que você me disse, e eu não teria coragem de vir aqui, de voltar e te matar. Né? E aí, com essa explicação, o Divaldo contou para ele do porquê que ele tinha essa sensação. Contou que em outra encarnação ele tinha sido uma pessoa que tinha matado muitas pessoas, e realmente o sangue escorrendo, e ele tinha prazer. Então, ele veio, gente, nessa vida, para superar isso, para não repetir, como acontece com suicidas, né? Quando às vezes vem e tem esse ímpeto e não fazem. Né? Olha que incrível essa história do Divaldo, do querido Divaldo. E quando ele traz isso, né, Cris, acho que é algo para a gente refletir aqui, porque quanto mais cedo a gente vai percebendo essas tendências e vai trabalhando e sair desse lugar, né? Às vezes a criança é pequenininha, ai, que bonitinho, ai, que lindo, ai, não, gente, não vamos normalizar a violência, não vamos normalizar coisas que são prejudiciais para o outro e para si mesmo. E for trabalhando isso dentro das terapias ali adequadas, tem muitos profissionais que são muito bons, que são gabaritados, que podem fazer isso, a probabilidade, e aquilo, né, juntando com a vivência da espiritualidade, seja qual for a religião, né, tendo a vivência, a convivência em família de uma forma mais saudável, né, a questão fisiológica também ali está acompanhando, se fisiologicamente essa criança está bem, quando você agrega aí todos esses saberes que podem trazer a transformação do ser, a probabilidade dele se tornar alguém violento na vida adulta vai diminuindo à medida que se investe e cuida disso. Né? Porque foi o que o Divaldo fez dentro ali das possibilidades que ele tinha. A gente pode pensar que eram outros momentos, outras épocas, talvez se fosse hoje seria de outra forma, porque hoje a gente tem muito mais acesso a muito mais informação, mais diagnóstico, mas assim, se a gente, vamos pensar, se a gente for cuidando ali daquele jardim, tem a erva daninha, a gente vai tirando, né, e vai ali, né, adubando, colocando aguinha, colocando amor, conversando com aquela plantinha, ela vai se tornar uma planta bonita, frondosa, dando os bons frutos, mas a gente vai ter que fazer esse trabalho antes. E não é por acaso, né, gente, que essas crianças caíram nessas famílias. Essas famílias têm responsabilidade de trabalhar com isso e buscar todos os recursos para que não se chegue a esse ponto de ter que lidar, né, com o resultado dessa história. E é importante não normalizar, como você bem colocou, mesmo porque tem até uma parte do estudo aqui, Joana, num dos textos, eu até
tentei trazer um pouquinho na íntegra, porque ela fala que existem as análises neurológicas, né, a partir de encefalograma, que mostram a normalidade e maturidade na parte do nosso cérebro, na cortical, né, que faz com que o paciente, nesse estado antissocial, onde ele não é empático, onde ele não tem empatia com relação à dor do outro, ou seja, atuando com essa violência impetuosa, ele tem um estado quase que de sono lá nos exames de encefalograma. É como se essa parte do cérebro ela se manifestasse com essa, sabe, dormência, ou seja, essa questão da indiferença ao perigo, à empatia, porque também são indivíduos que acabam se arriscando muito, porque vem até na violência o prazer. Muitas vezes parte praticar o crime, estar em contato com aquela situação é prazerosa. Então, trazer às vezes eles querem vencer até o tédio, né, Edna? Você vê, tem casos que eu ouvi num dos vídeos da Michelle, né, que é uma das professoras da Mi Brasil, da Merckx, né, falando de um rapaz que ela atendeu, que ele dizia que ele só não cometeu crime, assaltos, né, ele roubava, não sei se era banco, que ele só parou por um tempo em que quando ele parou de roubar, ele estava saltando de paraquedas. Então, assim, ele sempre precisava estar vivendo aquela adrenalina, é uma busca, isso nunca é preenchido, é uma necessidade de lidar com o perigo, né? Não tanto com essa questão do prazer em ver sofrer, mas também de uma irresponsabilidade, que isso é um componente também, né? Essa pessoa com esse tipo de personalidade não respeita ninguém e não tem responsabilidade, nem com ela mesma e nem com as outras pessoas, né? E muitas vezes o recurso terapêutico, ele vem por ordem judicial, né? Então, assim, a gente acaba, na nossa formação, nós temos os estágios que são feitos em psiquiatria, eu me lembro com muita clareza. Esses diagnósticos sempre vinham com recurso de ordem judicial, ou seja, para comete algum crime, existe a questão do tratamento, então vai para uma prisão assim comum, né? Acaba ficando internado em psiquiatria, porque é o recurso psicoterapêutico, né? Então, veja bem, que caminhada o estudo de hoje, né? Nós estamos falando desde as questões mais sutis que aparecem na nossa sociedade sobre violência, sobre dificuldade de relacionar-se, desde aquela fofoquinha básica que nós fazemos, daquela crítica, né, até pegar um dinheiro que não é nosso e tudo, até chegar numa questão exatamente dessa questão social, desses transtornos, né? Então, desses diagnósticos mais assim substanciais. E tudo isso faz parte da sociedade que nós vivemos, ou seja, estamos aqui, nós vamos para o trabalho, vamos para a casa espírita, vamos sair nesses dias, nesse final de semana, e nós vamos nos deparar com pessoas que provavelmente tenham traços desse diagnóstico, muitas vezes pode ser, não é tão comum esse diagnóstico assim em cada esquina, mas pelo menos os traços nós vamos encontrando, né? Sim, total. E é importante a gente refletir que isso está aí para nós observar. Isso está muito nas corporações, né, gente? O quanto a gente vê nas corporações, né? Em diversos níveis de cargos, assim, a gente percebe, né? Então, é isso mesmo que a Edna falou. A gente, às vezes a gente tem até na nossa própria família, né? E a gente precisa... Eu acho que, assim, a terapêutica é o amor, né? Não tem o que fazer. Se a gente está trilhando um caminho com essas pessoas, principalmente se alguém próximo, né? A gente tem quase que a obrigação de acolher, de certa maneira, tomando todos os cuidados, mas direcionando com amor pelo ser humano, né? Exato. Tem um momento aqui do livro de Joana, ela traz uma passagem de São Luís, né?
porque por mais perverso que seja o espírito, ele é sempre suscetível ao bem. Que lindo. Então, assim, por mais perverso que seja, né, sabe aquela pessoa que nós costumamos falar assim, olha, não vai ter jeito, essa pessoa... Quantas vezes ouvimos, essa criança não vai ter jeito, ou essa pessoa nunca muda, ou muitas vezes também em atendimento, né, nós trabalhamos uma pessoa tanto, aí nós pensamos, nossa, parece que não está indo, que não está andando, né? Verdade. Mas assim, aí buscamos recurso, vamos lá, buscamos mais leitura e tudo uma mais. supervisão, né? Quanto de supervisão, né? É muito amor. Se a gente parar para pensar, nosso trabalho é de muito amor, né, gente? Porque, nossa, o que a gente vai atrás, a gente não tem. E é legal que a gente não precisa saber tudo, né? Isso que é maravilhoso, porque a gente tem um suporte muito grande, a gente tem possibilidades de buscar aprender a lidar com isso. E tem também uma questão de, se você percebe que é muito para você, que se conecta com questões muito particulares suas e que você não está dando conta, você encaminha, né? Eu acho isso muito, muito importante também, porque eu acredito que não só pacientes possam nos assistir, só pessoas que precisem como pacientes, mas também profissionais como nós, né? Entender que a gente não tem que dar conta de tudo, né? Sim. Quantas vezes nas nossas reuniões lá no lar, né, Irmã Dirce, um colega chega, puxa vida, vocês têm alguma indicação de tal coisa e não sei o quê? Vamos ler junto, vamos... Esses dias nós aprendemos tanto com uma abordagem que a gente não tinha contato desde a época da faculdade, né, Cris? Veio uma colega, trouxe uma abordagem diferente, assim a gente vai crescendo. E detalhe, todas aqui, ó, estão lá na terapia, na análise, trabalhando os próprios processos. Sim, exatamente. É verdade. Estamos aí suscetíveis, né, a essas questões. Sim, lidando com as próprias sombras, né? Ninguém é imune a qualquer um desses diagnósticos. Todos nós estamos... É verdade. Não é? Você não sabe o que vai te acontecer agora, nos próximos dias, de repente você pode se deparar com alguma questão que vai realmente ativar algo que você precisa ser trabalhado. Então, assim como nós estamos crescendo e aprendendo com esse grupo, nós também estamos vulneráveis. Então, se alguém se identificou com alguma coisa do que foi falado, com algum diagnóstico, com algum traço de personalidade, não tem esse sentimento de perseguição, de crítica, de julgamento, porque é realmente trazer para esclarecer. Nós acreditamos que o esclarecimento, o estudo, a reflexão é o que nos leva para essa ascensão, né, cada vez mais vindoura. Sim. É isso. Que delícia. Legal. Obrigada, foi muito bom. Aprendo tanto com vocês, é maravilhoso. Obrigada. Nós aprendemos com todas, né? E acredito que a gente, Joana e toda a egrégora, né, vai nos intuindo aí de forma a gente poder contribuir cada vez mais. E gratidão por estar aqui com vocês, né? Nossa, gratidão sempre. Obrigada. A cada uma, uma que vem contribui com cada um desses temas e traz um olhar diferente, né? Antes de nós entrarmos, eu coloco lá o link no grupo onde estão todas e digo, quem vem agora, quem fica em vibrações por nós. Muito bom. Muito legal isso. É maravilhosa essa ideia. Obrigada. Meninas, agradeço muito, viu, a oportunidade. Nos vemos em mais encontros. Até a próxima, meus queridos. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.